Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é balanço do debate com Zé Vitor e Wilker ex-Leão. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem um site, jonesmanuel.com.br. Nesse site você acha todos os livros que a gente publicou, nossa lista de transmissão no Zap para entrar lá e receber todo o conteúdo que a gente envia, lista do nosso boletim de notícias que é enviado para o seu e-mail quinzenalmente, textos nossos e por aí vai. Camaradas, note, hoje é sexta-feira, né? Eu voltei para Recife, depois de quase uma semana lá em Araguari, no Triângulo Mineiro, participando de atividades com Três Irmãos Podcast, né? Na segunda-feira eu tive um debate com o deputado Zé Vitor, que é do PL, da bancada do agronegócio, deputado federal. Na terça-feira de manhã a gente gravou um episódio para Três Irmãos, que vai ao ar na semana que vem. Na terça-feira à tarde eu tive uma conversa agradabilíssima com o Padre Fábio, foi uma conversa maravilhosa. E quarta-feira à noite o debate com o Wilker, ex-Leão. E aqui, vamos lá, o que é que eu quero conversar com vocês? Eu vou gravar um vídeo sobre esta ideia equivocada, porque, assim, gente, do fundo do coração, tem uma galera de esquerda que quando o tema é comunicação e internet, parece um bolsonarista falando de terra plana, assim. É muito achismo, sem pesquisa, sem compreensão de como funciona a internet, de como funciona a comunicação. Então, amanhã, sábado, eu vou gravar um vídeo sobre essa ideia de dar palco, né? Você tá dando palco para a extrema-direita, tá dando palco e por aí vai. Perfeito? A gente vai gravar um vídeo sobre isso. Então, eu não vou falar nesse vídeo sobre esse tema. Eu dei palco pro Wilker Leão, eu ajudei o Wilker Leão a se eleger deputado federal, eu dei palco pro deputado Zé Vitor. Eu não vou falar sobre isso aqui, vai ficar pro vídeo de amanhã, sábado, beleza? Então, isso vai ficar para depois. A conversa com o Padre Fábio não foi um debate, foi uma conversa. E o Padre Fábio, é isso, figura maravilhosa, ótima, adorei a conversa. Algumas pessoas comentaram, Jones, mas, por exemplo, ele falou que o marxismo estava ultrapassado e você não disse nada. Eu também falei várias coisas que o padre não refutou. É uma conversa, a gente foi gentil, agradável um com o outro, procurou a convergência, sabe? Então é isso, aquilo não foi um debate, foi uma conversa e eu particularmente adorei a conversa, viu? Padre Fábio é uma figura muito agradável, muito gentil, muito educada, assim, uma pessoa... Adorei de verdade conhecê-lo. Espero, inclusive, encontrar outras vezes, não só para conversas, mas encontrar também no off, enfim, trocar uma ideia com calma. Figura da melhor qualidade. Um abraço aí ao Padre Fábio e agradecer, inclusive, ao Rodrigo e ao Roberto pela oportunidade de conhecê-lo, de trocar ideia e tal. Aí aqui vamos começar a fazer uma conversa. Veja, eu defendo desde 2021 aqui no canal que os comunistas precisam ser os melhores no debate público sobre políticas públicas, orçamento, política econômica, governança no capitalismo. Não é para a gente gerir melhor o capitalismo que os capitalistas, mas é como elemento de agitação a gente mostrar que os comunistas têm compreensão e têm respostas para todos os problemas da sociedade capitalista, desde o menor problema, como a falta de iluminação pública numa rua, o buraco na pista que nunca é tapado, até os macro problemas do Brasil. Então veja, quem me acompanha há muitos anos sabe que eu defendo isso faz tempo. Os comunistas precisam ser os melhores no debate sobre políticas públicas, no debate sobre orçamento, no debate sobre política econômica. Uma das formas que eu tento colocar na prática essa tese é buscar debates com parlamentares. Inclusive, está sendo organizado um debate meu com um governador de estado, viu? A galera Três Irmãos Podcast está organizando. Não vou falar aqui agora o nome, mas, ao que tudo indica, agora no segundo semestre, vai rolar um debate meu com um governador de estado. É isso mesmo, assim... E é um dos 10 maiores estados da federação. Fica aí a dica. Então, eu tento colocar isso em prática. O debate com o Zé Vitor, embora ele não seja uma figura de muita expressão midiática nas redes sociais e tal, o cara está no segundo mandato de deputado federal. É um representante orgânico da bancada do agronegócio. É um cara tecnicamente bem formado. Atenção, viu?
O Zé Vitor, se não fosse a onda bolsonarista, ele estaria no PMDB ou no PSDB, ou no PSD, sabe? É isto. É um cara muito mais com perfil de centrão, com perfil mais fisiológico de representação particularista de um setor da classe dominante, do que com aquela pauta ideológica do bolsonarismo, né? O Zé Vitor, ele é formado em agronomia, ele foi secretário do meio ambiente, ele ocupou vários cargos de superintendente para agricultura sustentável, não sei o quê, e é deputado há 2 legislaturas. Então, eu me propus a debater agronegócio e agricultura no Brasil com um cara que é agrônomo, com um cara que é deputado há 2 legislaturas, com um cara que já foi secretário de meio ambiente, sabe? Eu quis colocar em prática a tese da necessidade dos comunistas serem os melhores no debate sobre políticas públicas, sobre orçamento, sobre governança e tal, e mostrar o impacto positivo que isso tem na disputa da hegemonia, na disputa da opinião pública, na disputa do senso comum do povo trabalhador brasileiro. Na minha visão, eu acho que eu consegui cumprir isso bem, sinceramente, e aqui é isso, quem avalia são vocês. Eu estou dizendo minha opinião, e aí você nos comentários pode concordar ou discordar. Eu acho que eu fui muito bem no debate, eu acho que eu ganhei o debate, não acho que foi a surra, massacre, jantou, porque o cara é agrônomo, né? O cara tem experiência, o cara não é um doidinho do bairro. Esse ponto aqui é muito importante. Veja, os últimos debates entre comunistas, marxistas e liberais, do lado liberal tinha muito doidinho do bairro, né? Eu acho, e eu digo eu acho porque eu não vi o debate entre o Gustavo Machado e o Loconte, não vi inteiro, né? Só vi corte. E o Loconte, inegavelmente, não é um doidinho do bairro, né? É isso, vamos lá. Você pode não gostar, pode não... Enfim, mas o Loconte não é um doidinho do bairro. Então, tirando um debate entre o Gustavo Machado e o Loconte, acho que a maioria dos debates até agora foram com doidinhos do bairro, né? Eu, inclusive, fiz um debate com uma figura assim que foi o deputado Calabreso. Só que agora foi um debate com uma figura mais técnica, mais qualificada, representante orgânico do agronegócio. Para mim, e eu vou debater isso melhor amanhã, mas deixa eu só pincelar. Quando eu faço um debate com um deputado da direita, eu tô indo para tentar tirar voto dele, viu? Assim, eu tô indo para tentar tirar voto dele. No debate com o deputado Calabreso, vulgo Caporeso, né? Se você for olhar lá nos comentários, tem várias pessoas dizendo que votou no Caporeso, se arrependeu e não vota mais. Bota aí, Maxwell, na tela, por favor, o debate. E dê uma passeada lá nos comentários. Real, assim, vocês vão ver várias e várias pessoas dizendo que votaram no Caporeso e não votam mais, depois do debate. Qual foi a minha tática como deputado Zé Vitor? O Triângulo Mineiro, ali, especialmente Araguari, é uma região que tem muita pequena e média propriedade. Muita pequena e média propriedade. E eu quis mostrar para os agricultores, para o pessoal da agricultura familiar, para o pessoal da média propriedade, que o Zé Vitor, embora se coloque como um representante em abstrato da agricultura, na verdade, ele é um representante do agronegócio e que não tem proposta, não tem ideia, não tem atuação em defesa do pequeno e do médio agricultor. Esse foi o debate que a gente fez. Essa foi a tática que a gente quis adotar para, objetivamente, tirar voto dele. Então, assim, eu fui naquele debate com 2 missões. Foi para mostrar, na prática, a tese da importância dos comunistas serem os melhores no debate sobre política pública, sobre orçamento, sobre governança e compreender, né, o dia a dia, desde o mais simples até o mais complexo, de temas como saúde, educação, infraestrutura, ciência e tecnologia, agricultura, combate à fome, cultura, etc., né? E tirar voto dele. Veja, eu acho que o objetivo foi cumprido. Algumas pessoas falaram assim, Jones, mas o deputado foi bem. Veja, o deputado foi bem comparado com um doidinho de bairro. E ele não é um doidinho de bairro. É isso, pra mim, ele é um exemplo muito claro do que é o Brasil hoje. Se não fosse o bolsonarismo, esse cara estaria no PMDB. Muito tranquilo. Mas como o bolsonarismo é hoje uma das maiores forças eleitorais do Brasil, ele tá num partido bolsonarista. Mas vocês já reparem que no debate ele tentou o tempo inteiro se afastar do bolsonarismo, né? Eu batendo nas políticas do PL, do partido dele, e do Bolsonaro, e ele simplesmente se afastando, se desviando, se afastando, se desviando. Então, acho que foi um bom debate, acho que cumpriu a tarefa. Eu acho que cumpriu ainda mais para reforçar algo que eu defendo, que é, a gente precisa ir com os quadros técnicos deles e mostrar que a gente é melhor, ou no mínimo igual, sabe? Que a gente é melhor, ou no mínimo igual.
Eu acho que isso é muito importante. E aí, eu não vou continuar nesse tema, porque eu vou desenvolver ele no vídeo de amanhã. Mas veja, só para dar um exemplo para vocês. Para mim, é muito claro que, por exemplo, na eleição de 2018, o Ciro Gomes arrastou muitos votos que poderiam ser do Guilherme Boulos, porque o Ciro Gomes se mostrou como alguém mais tecnicamente preparado que o Boulos, na eleição de 2018 para presidente. É claro que a gente, enquanto comunista, vai sempre combater a ilusão, a ideologia, que existe uma técnica em separado da política, né? Que a técnica decide tudo e que o processo político é um processo de seleção, de escolha dos melhores técnicos, dos melhores gestores. A gente precisa firmemente, implacavelmente combater isso. Essa ideologia tecnocrática é parte fundamental do projeto neoliberal, perfeito? Dito isto, isso não significa desprezar o debate técnico. Isso não significa desprezar o acúmulo técnico, perfeito? Nos balanços que eu fiz sobre a eleição de 2024, uma das coisas que eu mais critiquei das candidaturas da esquerda radical era a falta de domínio técnico, velho. A falta de compreensão do que é a competência da prefeitura, do que é o orçamento, de ter propostas e tal. Enfim, então acho que cumpri o papel, gostei do debate. Eu gostei particularmente porque eu me senti desafiado. Vou dizer para vocês. O debate com o deputado Zé Vitor foi o debate mais difícil que eu já fiz na minha vida. Aquilo ali foi o debate mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz debate com bolsonarista na televisão aberta, aqui de Pernambuco. Tem esse vídeo, inclusive, no meu canal. Jones Manuel, debate com bolsonarista na TV, alguma coisa assim. Coloca aí na tela, Maxwell. Fiz o debate com Kim, fiz o debate com Caporeso, fiz outros debates também, não modelo podcast, mas que, enfim, debate em rádio. Tem debate meu na Rádio Jornal com o professor André Regis também. Eu não sei se eu coloquei isso no canal, Maxwell. Durante a eleição de 2022 também, eu fui muito sabatinado por jornalistas liberais e tal. Inclusive aquela famosa sabatina na Rádio Jornal, em que eu soltei a frase que eu sou o único candidato que só tá no carro de Santa Rita, consegue pegar um ônibus e voltar para casa. Mas o debate com o Zé Vitor foi o debate que eu me senti mais desafiado e eu acho que eu cumpri bem um papel, modestamente, mas é isso, quem avalia são vocês. E o debate com o Zé Vitor, esse ponto é importante. Veja, aqui até dialogando com a coisa que o Rodrigo me falou. Quando o Zé Vitor chegou no estúdio, eu cumprimentei ele, falei ele, a gente trocou uma ideia rápida. Veja, o deputado Zé Vitor, ele é um adversário político que precisa ser derrotado. Perfeito? Ele é um adversário político que precisa ser derrotado porque ele é um representante orgânico do agronegócio e é um agente ideológico que tenta ludibriar o pequeno proprietário, o médio proprietário e o camponês como se ele representasse o campo brasileiro, a agricultura como um todo e não os barões do agronegócio. Mas, até onde eu vi, ele não é fascista. O que eu pesquisei dele, ele não é um fascistoide imbecil. Ele é um cara de direita. É isto. Então, eu cumprimentei ele, apertei a mão dele, troquei uma ideia e tal. É isso, fui educado. Ele é uma pessoa educada, ele foi educado comigo, eu fui educado com ele. Normal. E eu digo isso por quê? Porque o Rodrigo, quando eu fui debater com o deputado Caporeso, não apertei a mão dele. Quando acabou o debate, não quis tirar foto com ele, zero ideia. E por quê? Quando eu fui pesquisar sobre o Caporeso, eu vi que ele é daqueles que ficava fazendo fala debochando do assassinato da Marielle. Aí, meu amigo, é a linha cruzada, viu? É a linha cruzada. Pessoa que fica fazendo coisas como debochar, tripudiar do assassinato da Marielle, fica falando em matar o MST, para mim, cruzou a linha, já é uma figura da extrema-direita fascistoide. Não quero nem ideia. Ali, você é mais que um adversário, você é um inimigo político. Existe um adversário político e um inimigo político. Então, uma figura como o deputado Zé Vitor é um adversário político a ser derrotado na política. O Caporeza é um negócio além, né? O Caporeza é um negócio além. Ele é uma figura nefasta. Então, não cumprimentei o Caporeso, não tirei foto com ele, não fiz gracinha com ele, mal dirigi a palavra a ele antes e depois do debate. É isso, zero ideia. Zero ideia. O Zé Vitor foi diferente. E por que eu falo isso? Porque eu digo que isso é importante. O Wilker Leão, ex-Leão, aliás, chegou no dia do debate, né? Na quarta-feira. E aí o Rodrigo foi buscar ele no aeroporto. E aí, no que o Rodrigo foi buscar ele no aeroporto, ele começou a perguntar o Rodrigo como é que eu era e tal. Aí o Rodrigo falou, o Jones é um cara legal, um cara massa, troca ideia com todo mundo, não sei o quê, mas no debate ele não fala com a galera, meio fechada assim, brabo e tal, não sei o quê. Tá? Isso ficou na cabeça do Wilker. Ele ficou castelando com isso e ficou com medo de mim. Sabe? É isso. Quando eu chego no estúdio, ele já tá lá no estúdio. E aí eu cheguei,
né? E cheguei já tirando onda com ele, entrando na mente dele, porque assim que eu cheguei, ele claramente estava nervoso. Isso era perceptível. Eu cheguei, comecei a tirar onda com ele, comecei a falar que, ó, vou te chamar de tchutchuca do Bolsonaro. É verdade que tu vai pro PL? Tu vai por quê? Pro União Brasil? E se tu virar deputado, tu vai fazer rachadinha e não sei o quê. E comecei a gastar na dele. Aí ele falou assim, porra, não sei o que, eu vi que você joga FIFA, vamos jogar um FIFA. Eu falei assim, vamos, pô, a gente vai jogar FIFA, se tu falar mal do Bolsonaro. E comecei a gastar com ele, gastar com só porra. E aí é engraçado, porque depois ele ficou dizendo que eu tava muito simpático com ele. Meu irmão, teve uma hora que ele falou assim, não, vamos começar logo o debate que eu tô louco pra falar minhas ideias. Eu fiz, oxi, Will, que ideia? E tu tem ideia, é? Aí ele ficou assim, meio surpreso. Todo mundo começou a rir, não sei o quê. Aí Rodrigo até tirou onda. Galera, vamos começar logo o debate. Então assim, eu fiquei gastando ele, entrando na mente dele, que ele tava muito tenso. E aí, bicho, o Caba realmente comeu essa pilha e quis me pintar numa imagem de cara violento, cara intolerante, o cara de não sei o quê, e ele é o cara democrático. E presta atenção, isso é uma tática da extrema-direita, viu? Se vocês pegarem a entrevista mais recente que o Nicolas Ferreira deu para Inteligência Limitada, se vocês assistirem a entrevista, nem parece que o Nicolas é um cara de extrema-direita, parece que o Nicolas é um cara de centro-esquerda. Simpático, agradável, contra o extremismo, falou que estava torcendo pela Fernanda Torres, que é o Brasil, que não importa se o filme é de esquerda, que é o Brasil, estamos todo mundo junto e não sei o quê. Esses caras, eles têm claramente uma dupla imagem para a bolha deles, nas redes deles. O auge da agressividade, da violência e por aí vai. Quando eles vão para um espaço mais amplo, que não tem só gente da bolha deles, eles moderam o discurso, se fazem de coitadinho. A entrevista do Fernando Holliday para o Mano Brown, por exemplo, foi um caso clássico. Fernando Holliday, raivoso, violento, apresentando um projeto fascista por cima do outro. O bicho foi dar uma entrevista para o Mano Brown, parecia uma flor do sertão. Então é tática desses caras. Eles sempre que vão para um espaço mais amplo que não é o deles, eles buscam imagens de mais moderado, de comportadinho, de legal, de simpático, dialoga com todo mundo e por aí vai. E aí eu não ia dar corda para essa imagem do Wilker Leão. Quando começou o debate, eu sinceramente eu esperava bem mais do Wilker, porque eu achava que ele tinha uma retórica melhor. Houve uma coisa... um erro da produção do Três Irmãos Podcast. Eu na hora nem percebi, eu só percebi ontem voltando para Recife. Veja, Maxwell está colocando aí na tela os cartazes do debate que foram divulgados. Se vocês repararem no título do debate, tanto no cartaz grande que está aparecendo na tela como no pequeno, o título era Universidade Pública e Educação Nacional. Sempre foi isso, Universidade Pública e Educação Nacional. Maxwell, vê se tu consegue... ampliar no cartaz da agenda semanal o título do debate, por favor. Aí, quando criaram um link do debate, colocaram lá a universidade tem doutrinação. Eu não sei se foi o Wilker que pediu, eu não sei se foi a produção de Inteligência Limitada que tentou colocar um título que desse mais hype. Inteligência Limitada não, desculpa, a produção do Três Irmãos. Mas assim, esse não era o título do debate. O debate era Universidade Pública e Educação Nacional, sabe? É isso, não era se tinha doutrinação ou não na universidade. O debate com o Wilker, assim, foi um massacre da Serra Elétrica. E aí, de verdade, foi o debate mais fácil da minha vida. O debate mais fácil da minha vida foi um passeio no parque. O quão o Wilker é despreparado, o quão o Wilker não sabe absolutamente nada, o quão o Wilker, inclusive, não entende nada de universidade. Isso ficou escancarado, acho que eu nem preciso argumentar muito em torno disso. A galera da direita tá tentando forçar uma ideia de que eu não respondi, né? Jones não respondia as perguntas, Jones fugia das perguntas. Isso aí é uma mera estratagema para tentar me descredibilizar enquanto debatedor, porque eles estão perdendo para mim todos os debates, né? Assim, eu respondi todas as perguntas do Wilker. Eu não deixei com que o debate fosse em torno dele, né? É isto. E eu não fiz das falsas questões dele elemento central. Então, por exemplo, quando ele citou a ementa de uma disciplina, eu respondi, sabe? Quando ele falou da minha pós-graduação, eu respondi.
Quando ele falou merda sobre a mudança da seleção da pós-graduação, que ele quer fazer concurso público, eu respondi. Quando ele veio falar besteira sobre acabar com os cursos de museologia, biblioteconomia, arqueologia e por aí vai, eu respondi. Quando ele veio falar de calorada, veio falar contra, eu respondi. Ele falou de pichação, ele nem sequer fez uma pergunta sobre pichação. A única pergunta realmente que eu não respondi foi sobre a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. E por que eu não respondi? O BNCC é um documento gigantesco. Aí o que é que ele faz? Ele cita um trecho do BNCC. Eu não estava com um documento fresco na cabeça. Eu não parei para ler ele antes do debate, porque eu não pensei que chegaria a isso. Eu dei uma parada para ler, estudar bem como estava a tramitação do Plano Nacional da Educação, né? E aí eu não sabia de cabeça na hora o que ele citou da BNCC, o trechinho que ele citou de um parágrafo, de que momento era e tal e tal. E eu tenho certeza que ele citou errado, né? Então foi a única pergunta que eu realmente passei direto. Mas o resto, veja, isso é mentira. A extrema-direita, ela tá querendo criar uma narrativa porque tá apanhando para mim todos os debates, né? Jones não responde o debate, as perguntas, não respondo. Agora veja, eu não vou deixar ser pautado por pergunta lixo. É isso, o cara fala uma besteira inenarrável, eu vou ignorar ou vou responder muito rapidamente e vou trazer o debate para um tema sério. Além do que, tem um elemento também de tática aqui. Por exemplo, voltando para o debate com o deputado Zé Vitor. O deputado Zé Vitor, quando ele viu que o debate estava mais difícil do que ele esperava e começou a suar que só a porra, ele tentou trazer o debate sobre Cuba. Ele perguntou a primeira vez sobre Cuba, eu não respondi. Ele perguntou a segunda vez sobre Cuba, eu não respondi. Ele perguntou a terceira vez, eu respondi, e ele ficou surpreso com a resposta, adorou a resposta, inclusive ficou impressionado, dava pra ver na cara dele. E dali em diante, morreu o assunto sobre Cuba. Acabou. E aí, o que foi que eu fiz? Como o Zé Vitor estava sentindo que o momento do debate não estava bom para ele, eu deixei ele achar que se agarrou na bala de prata, insisti na pergunta para quando eu respondesse, ele ficasse... E aí? Me fodi. Sabe? Então, veja, o debate é um confronto de ideias, ele tem tática também. Eu escolhi, no caso do Zé Vitor, por exemplo, deixar ele perguntar 2, 3 vezes para responder, porque ele ia ficar claramente tipo, tá, e aí, Jones respondeu, e agora, tu tem o quê? No debate com o Kim, eu deixei ele falar o tempo inteiro no debate de ia rima, porque eu sabia que ia ficar ridículo para ele. Ele ia ficar o tempo todo, ia rima, e aí, Kim, sabe? O que foi o resultado que aconteceu, né? Assim, vamos lá? Ficou ridículo para ele. No caso do Wilker, se vocês pararem para observar com calma, eu sempre respondia as besteiras que ele falava, só que não dava muita atenção, para deixar claro que tinha uma pessoa falando de si mesmo, o Wilker ex-leão, e uma pessoa falando sobre educação. E aí eu pergunto para vocês, não ficou esta a percepção para todo mundo, não? Então, assim, eu acho que eu acertei na tática. Inclusive, tem uma galera de direita que tá com tanto medo de mim, que tá querendo reforçar, Jones não responde, e pegou um trecho do vídeo, deu fazendo a avaliação do debate com o Caporeso, dizendo que eu defendo não responder as perguntas. Gente, esse vídeo, eu acho que é a avaliação do debate com o deputado Calabreso, alguma coisa assim. Maxwell vai achar o vídeo e colocar na tela. Nesse vídeo, eu falo sobre como eu ignorei as loucuras do Caporeso. Porque, veja, o debate era sobre fim da escala 6x1 em Minas Gerais. O Caporeso ficou falando sobre Coreia do Norte, sobre União Soviética, sobre Stalin, sobre Holodomor, sobre relacionamento aberto, sobre não sei o quê. Vocês queriam o quê? Eu ficasse falando sobre Coreia do Norte, sobre União Soviética, sobre Stalin, sobre Holodomor, sobre relacionamento aberto, num debate sobre fim da escala 6x1 em Minas Gerais? Assim, né, gente? Então, o trecho que vocês, canalhas da extrema-direita, estão divulgando é um trecho eu dizendo que eu ignorei as loucuragens do Caporeso para fazer um debate sobre escala 6x1 e Minas Gerais. Então, aquilo ali era eu dizendo como eu vou reagir à loucuragem, aos delírios do Caporeso. Enfim, aconteceu o debate lá com o Wilker Leão, com o resultado que vocês sabem. E aí, o que é mais importante? Ao final do debate, o Wilker Leão tava com uma cara de choro da desgraça, né? E aí, quando acabou o debate, ele começou a discutir com o Rodrigo. E com a galera do podcast no geral.
dizendo que a galera armou uma arapuca pra ele. Ele começou a falar alto, começou a babar, cuspir, assim. E a cara de choro aumentou. Teve uma hora que ele fez assim no olho, claramente a lágrima começou a cair. Começou a discutir com o Rodrigo, assim, um negócio feio, terrível, terrível, terrível. E aí o que foi que eu pensei na hora? Inclusive, Maxwell e minha esposa estavam acompanhando. Maxwell e minha esposa fizeram assim, ó, cuidado, porque esse bicho pode querer ir pra cima de tu, pra tu bater nele, e ele conseguir sair por vítima e meio que reverter o impacto negativo do debate, né? Então, vocês viram que eu estava de um lado da mesa, o Wilker estava do outro lado. Ele passa a mesa e vem para próximo de mim. Eu fico no canto, me afasto, né? E fico bem na minha, não falo nada. Não falo nada. E eu, na minha, assim, meio que pronto. Se esse bicho quiser aloprar, porque todo mundo estava imaginando, todo mundo da minha equipe que estava acompanhando o debate, tipo assim, Jones, cuidado. Ele agora que ele viu que ele se fudeu no debate, ele pode querer fazer alguma coisa pra você reagir, se defender e ele colocar você como violento, como agressivo e não sei o quê. Então eu me afastei, ele começou a discutir com os caras. E assim, foi um negócio patético. Ele começou a dizer que o debate foi tendencioso, que armaram a arapuca pra ele, que ele perdeu por causa da galera do podcast, que Rodrigo me ama e que tá apaixonado por mim e que não acredita, que você deixou enganar por um comunista e tal, e começou a falar alto, e uma confusão do caralho, uma zorra da porra. Eu, como fiquei bem afastado disso, gravei um trecho da discussão. Eu não quis levantar o celular gravando, né, uma imagem, porque é isso, né? Eu evitei ao máximo qualquer confusão pro meu lado, porque é isso. Se esse bicho viesse dar uma tapa na minha cara, ele ia levar desgraça ali, né? Ele ia levar desgraça. Mas presta atenção, o trecho que eu consegui pegar. Eu sou cristão, não. Meu negócio é com a igreja. Eu sou cristão. Eu não sou comunista, eu sou cristão. Falei ontem aqui na frente dele. Ele tava gravando com o padre aqui. Ele perguntou pra você: você é comunista? Você é cristão? Não, eu sou católico. Eu sou católico. Quem é o pai da mentira? Esse cara é mentira. Quem é o pai da mentira? A realidade desse cara. Eu tô falando em relação a você e tudo aquilo que a gente conhece. É falsidade. É você ser dissimulado comigo. Não sei se deu pra ouvir bem. Eu vou pedir pra Maxwell depois. Vou mandar o áudio pra Maxwell pra ver se dá pra colocar na tela. Você tem que ser vincular. Eu não quero. Não é espaço lá, cara. Eu te falei, velho. Eu sou cristão, mal. Meu negócio é com a igreja. Eu sou cristão. Eu não sou comunista, eu sou cristão. Falei ontem aqui na frente dele. A gente tava gravando com o padre aqui. Ele perguntou pra você: você é comunista? Você é cristão? Então eu sou católico. Eu sou católico. Quem é o pai da mentira? Esse cara é uma mentira. Quem é o pai da mentira? A realidade desse cara. Eu tô falando em relação a você e tudo aquilo que a gente conheceu. É falsidade, entendeu? Pra você ser dissimulado no nível. Ele começou a dizer que eu sou falso, que eu sou dissimulado, que eu sou mentiroso. Quem é o pai da mentira? Aí ficou pra Rodrigo. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Esse cara é o diabo. Esse cara é o diabo. Esse cara é o diabo. É o pai da mentira. É o pai da mentira. É o pai da mentira. Eu rindo, né? E aí o Robertinho, ele foi e começou a consolar o cara, tipo, falando, porra, tá bom, pô, acontece e tal, vamos nessa. E o Wilker querendo discutir com o Rodrigo. E o Robertinho, Wilker, tá bom, pô, bora nessa, bora pro hotel, na moral, vamos pro hotel, na moral. Aí o Robertinho saiu, foi levar o Wilker pro hotel, assim, nem falou com ninguém, foi-se embora rápido. E o Wilker ainda foi no carro reclamando, chorando e tal. Aí eu tenho, a partir desse episódio patético, o cara ficou me chamando de diabo, pô, de demônio, dizendo que eu sou o pai da mentira, que eu sou mentiroso e tal. Eu tenho duas considerações para fazer com vocês. Primeiro, assim, eu defendo há muito tempo uma tese de que você não enfrenta o pânico moral da extrema-direita tentando desconstruir diretamente esse pânico moral, não em espaços rápidos. O que é que eu tô chamando de espaços rápidos? Veja, se você está numa associação de moradores, se você está numa ocupação urbana, se você está no cursinho pré-vestibular, se você está no sindicato, em que você tem tempo, que você vai olhar as pessoas no dia a dia, olho no olho e tal, você consegue tranquilamente pegar esse pânico moral e ir desconstruindo aos poucos, perfeito? É isto. Se você está numa entrevista, se você está num debate, você está numa campanha eleitoral, espaços rápidos, não dá para você desconstruir em detalhes, pegando a fundo
as mentiras da extrema-direita a partir de pânico moral, né? Qual é o melhor caminho? É você deslocar o campo, né? Tira do pânico moral e traz para as questões concretas que estão no dia a dia do povo trabalhador e que todo mundo sente e se identifica. Ao fazer isso, ficou claro o despreparo do Wilker e ficou claro que ele não tem conteúdo, porque ele ainda fez uma escolha muito burra, que foi sair das perguntas sobre educação e vir para as perguntas gerais. E ali, para mim, foi o maior massacre, foi o maior atropelo que ele levou. Isso deu muito certo. Ao mesmo tempo, eu quero confessar uma coisa para vocês. O Wilker, ele é um cara que, para mim, ele tem claramente tendências racistas, viu? Assim, no material que a gente preparou para debater com ele, eu peguei vários episódios, por exemplo, que ele tem um momento que tem um cara negro que chega perto dele, e o cara só chega perto dele, o menino é negro, e ele fala que o cara tá roubando o celular dele, que tem um ladrão do lado dele. Assim, o Wilker tem claramente tendências racistas. E eu acho fantástico como esses caras, por serem racistas, na moral. E aí, se você quiser escrever, chamar de identitarismo, foda-se, viu? Mas pra mim, claramente é racismo. Esses caras, por tendências racistas, eles realmente acreditam que é impossível um homem negro ser um intelectual, um pensador. Eles realmente acreditam que o negro vai ser necessariamente inferior intelectualmente a eles. Ao ponto de que o Wilker não se preparou, não estudou. 3 dias antes do debate, o Wilker mandou mensagem para o Rodrigo dizendo que era necessário proibir falar sobre temas que não educação. Presta atenção. Proibir. 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 E aí eu respondi pro Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, não, que porra é essa? Não, menino, o tema é educação e universidade pública, o que inclusive só comprova que o título do debate nunca foi doutrinação e universidade. O tema é educação e universidade pública. E aí, claro, para falar de educação e universidade, a gente vai ter que falar de política econômica, a gente vai ter que falar de orçamento, a gente vai ter que falar de ciência e tecnologia, a gente vai ter que falar de cultura, em alguma dimensão de política externa e por aí vai. Não faz sentido querer proibir de falar outros temas, porque ele queria aplicar sanções. Então, assim, se fugisse do tema, a mediação dizia assim, ei, não pode porque tá fugindo do tema. Aí eu falei, Rodrigo, isso é inaceitável, não vai rolar, não dá, e tal, é isto. E aí ele falou pro Rodrigo que não estudou outros temas, né? E que não ia conseguir estudar a tempo educação. Então, veja, o cara foi para um debate comigo sem estudar, sabe? Isso aconteceu com ele, isso aconteceu com o Caporese, isso aconteceu inclusive com o deputado Zé Vitor. O deputado Zé Vitor, ele foi convidado para o debate, ele aceitou, pediu para mandar uma foto minha, o meu perfil, para ele ver, e é isto, e foi para o debate sem estudar, sem se preparar, sem saber o que é que eu falo, o que é que eu debato e tal. Então assim, eu tenho muita dificuldade de entender os caras que se propõem a debater sem estudar, menosprezando mesmo, assim. Porque é isso. Eu, por exemplo, mesmo o Wilker, sendo a porta que ele é, eu passei no dia do debate relendo material, relendo fichamento, pegando dados e tal, me preparando, né? Eu não vou mostrar aqui o documento que eu levei, porque eu não desfiz a mala ainda, mas eu levei três encadernados, né? 3 documentos encadernados, um sobre o agro, um sobre educação e um sobre conhecimentos gerais. Eu fui estudando no avião, fiquei estudando no quarto de hotel e por aí vai. E aí, assim, me impressiona muito, né, velho? Como os caras se aproveitam do Brasil ser um país racista. O Thiago Braga, aquele covarde, ele quis pintar em mim um estereótipo que também tem apelo racista, né? Que é aquele meme mentiroso, né? Fruto de uma montagem Nós, o Povo Soviético. Meio que, o soviético de Chique-Chique, Bahia, para tentar deslegitimar minha capacidade enquanto interlocutor e para justificar ele fugir do debate comigo. Inclusive, quem fugiu foi ele, viu, gente? Isso está muito bem provado no meu vídeo Thiago Braga, o falsificador que fugiu ao debate. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E os outros debatedores, os caras simplesmente vão, assim... E o Wilker, só para caminhar para a conclusão, o Wilker estava usando o chat GPT. O Wilker, durante o debate, estava usando o chat GPT. A galera do podcast, inclusive, viu ele usando. Se vocês repararem na câmera, ele ficava com o celular aqui embaixo, né? Digitando. Então eu fazia uma pergunta, ele digitava no chat GPT para ter a resposta. Inclusive, tem alguns imbecis que falaram assim,
Jones fica com o celular. Eu tava olhando a live, vendo os comentários, o que a galera falando, e sim, tava recebendo mensagens da minha esposa dizendo: tá bom, tá ruim, se liga no tom, fala de maneira mais clara, bebe mais água, e por aí vai. É isto. Todos os conhecimentos que ou estavam na cabeça ou estavam no papel que eu tinha anotado. Deu pra ver que eu tava com os papéis ali do lado, né? Então, enfim. Então, acho que o saldo foi muito bom. O Wilker, neste momento que eu estou gravando o vídeo, até agora não apareceu. Não postou nada nas redes sociais, tá sumido e tal. Até este momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já ganhei mais de 25 mil novos seguidores no Instagram. Inclusive, muito obrigado a você que tá chegando agora. E amanhã a gente debate com mais profundidade sobre essa ideia de dar palco para a extrema-direita e para que serve ou se serve para alguma coisa esses debates, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.